nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com seus pés e a sua frissura, nada dele deixareis até amanhã. Quem tem 60, dando glória para Deus. Irmãos, eu meio que imaginava, né, adolescente, foi comunicado que eu pregaria, porque tanto tempo que eu me prego lá que eu achei que seria hoje. Né? E estava ardendo um texto no meu coração, né? Falar um pouco da mulher samaritana, mas a gente estava falando de culto no lar, né? E para mim, na minha concepção, cabe uma responsabilidade e cuidado daquilo que nós vamos falar referente ao lar. Né? E às vezes pode caber um duplo sentido no que tange a mulher, se o marido, o que está lá não é teu. Então, para evitar pensamentos que não condizem, eu estava ali refletindo, e essa mensagem veio no meu coração. Né? E quando o texto começa a falar, nesse capítulo de número 12, a gente vai ter aqui um momento em que Deus ele está para libertar o povo de Israel do Egito. Para ele fazer isso, ele quer dar uma marca final dentro do Egito, e a Bíblia vai dizer que ele vai matar todos os primogênitos do Egito. Deus ele fala que guardaria o povo de Israel, que aqui na realidade não é povo de Israel ainda, são os hebreus. Hebreu significa aquele que vem do outro lado. Né? Eu acho até interessante que o nome do livro que nós estamos aqui em apreço, em atenção, é Êxodo na nossa linguagem, né? Mas nos originais se chama Shemote. Shemote significa os nomes. Aí você vai observar que eles estão entrando em Jerusalém, estão entrando no Egito, mas não tem nomes. Ou seja, a proposta de Deus é dar nome para aquilo que não tem nome. E quando eles saem do Egito para serem colocados na terra prometida, eles deixam de ser chamados hebreus para serem chamados israelitas. Eles deixam de ser sem nomes para ser chamado Israel. O que é Israel? Israel significa aquele que luta com Deus. O homem que luta com Deus. Quando nós observamos esse texto, irmão, Deus ele vai deixar claro que ele quer do povo. Ele vai deixar duas coisas bem claras para que o livramento venha a ser estabelecido na casa dos servos do Senhor. A primeira coisa que ele vai deixar bem clara é que em Israel precisava ter cordeiro. E cordeiro, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, é a figura principal que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente compreende? Para que haja livramento na casa, precisa que Jesus esteja presente. Para que haja a proteção na casa, precisa que Jesus esteja presente. Mas sendo que ele não vai falar apenas para ter o cordeiro, ele vai falar que precisa comemorar a Páscoa. Páscoa aqui é Pessá, que é passagem, né? Ou seja, quando Deus está para libertar o povo, para aquela jornada que eles iniciariam, o que me chama a atenção é que Deus ele começa falando o quê? Precisava colocar sangue nas vergas e nos umbrais da porta. Esse sangue é o sangue de Jesus, é o elemento mais poderoso que existe na face da terra, equiparado com a palavra de Deus. Mas vamos ver que o sangue de Jesus ele purifica, que o sangue de Jesus ele cura, que o sangue de Jesus ele liberta, né? E nós já ouvimos diversas vezes a expressão há poder no sangue de Jesus. Verdade. Então, independente qual seja a situação que nós vivenciamos, há poder no sangue de Jesus. Se tem pessoas precisando de ajuda, há poder no sangue de Jesus. Se alguém da nossa família está envolvido por drogas,
há poder no sangue de Jesus. Se alguém da nossa parentela está envolvido no tráfico, há poder no sangue de Jesus. Se a enfermidade se manifestou e o médico disse que não tem mais jeito, há poder no sangue de Jesus. Então nós precisamos em todo tempo que o sangue de Jesus esteja na nossa vida. Quer tudo bem, quer tudo mal, precisamos do sangue de Jesus. Quer com a porta aberta, quer com a porta fechada, precisamos do sangue de Jesus. Quer curados, quer enfermos, precisamos do sangue de Jesus, irmãos. Sem o sangue de Jesus, nós não somos nada. Sem o sangue de Jesus, nós não somos ninguém. Consideramos estar com anemia espiritual, carecendo de transfusão do sangue do Cordeiro, Deus, aleluia, para que haja vida em nossa vida e o nome do Senhor seja glorificado em nós. Mas eu acho interessante aqui, é que quando aqui quem carrega a oportunidade de ser chamado autor ou escritor desse livro é o próprio Moisés. Digamos que quando Moisés ele vai escrever, ele vai relatar que Deus deixou bem claro que esse sangue só poderia ser colocado nos umbrais da porta em que o cordeiro for comido dentro. Ou seja, o sangue na porta só vale se dentro da casa estivesse alimentando do cordeiro. Se dentro da casa o cordeiro fizer parte da nossa rotina, fazendo parte da nossa alimentação. Me chama a atenção é que ele vai expressar como esse cordeiro deveria ser ingerido, como esse cordeiro deveria ser comido. Primeiro, ele vai falar assim, o cordeiro ele não pode ser comido cru e nem cozido com água, mas sim assado no fogo, porque o cordeiro precisa ter contato direto com o fogo. Tá entendendo? A nós aqui precisamos ter contato direto com o fogo. Naquela época, esse cordeiro ele poderia ter alguma impureza que o contato com a água ou por estar cru, ele poderia ingerir, lembrando que haveria uma longa caminhada pela frente. Imagine se eles comem um cordeiro com algum tipo de enfermidade. No meio do caminho, eles cairiam e morreriam. Mas ele fala, contato direto com fogo e depois come. Contato direto com fogo e depois come. Cada um de nós aqui precisamos ter contato direto com o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque o fogo ele vem nos aquecer. Eu acho interessante que o fogo ele aquece, o fogo ele ilumina, o fogo ele vai fazer vários benefícios sobre a nossa vida, inclusive espantar, né? Insetos indesejáveis e animais indesejáveis. Ou seja, você quer que nenhum mal se aproxime da sua casa, deixe o fogo acender. Você quer que quando o diabo pensar em entrar na tua casa, ele pense duas vezes e fala, não, lá tem fogo, mantenha o fogo aceso. Tá entendendo? Nós aqui, irmão, não podemos desprezar o fogo de Deus sobre as nossas vidas. Pois bem, ele manda assar tanto a cabeça, quanto os pés, quanto as fissuras. E me chama a atenção aqui que esses três elementos é que geralmente a gente ia logo desprezar, né? Cabeça, no máximo, serve para fazer um caldo. Agora, para comer, minuciosamente, tudo que tem numa cabeça nós desprezaríamos. Porque cabeça tem mais osso do que carne. É difícil lidar com isso. Tá entendendo? Mas é o que o Senhor falou. Cabeça tem que ser comida. Os pés também, a maioria não come pé, né? A maioria não come. As fissuras, então, a gente vai lá e enterra porque o negócio é sério. Mas Jesus, ele faz questão de dizer, eu quero que come a cabeça, os pés e as fissuras, né? Quando a gente fala de cabeça, irmão, cabeça do cordeiro é onde estão os principais sentidos da nossa vida. Nós, na nossa cabeça, a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o olfato e a gente tem o paladar. Então não tem como falar da cabeça
sem falar de sentidos espirituais. Meu Deus. Ou seja, então quando a gente está falando de comer cordeiro dentro de casa, a gente está falando de manter os nossos sentidos espirituais aguçados, atento a tudo que acontece espiritualmente à nossa volta. Sabe qual é o nosso grande problema nos dias atuais? Que nós dizemos que servimos a Deus, que nós dizemos que somos servos do Senhor, nós dissemos que somos cheios do Espírito Santo, mas a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. A gente não consegue ouvir com clareza aquilo que está à nossa volta. A gente não consegue perceber o mal se aproximando da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, come cabeça do cordeiro. Mas como eu como a cabeça do cordeiro? É na palavra, meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Irmão, será que eu vou ter que ficar com os 66 capítulos, com os 66 livros? Será que eu vou ter que ficar com 1189 capítulos? Será que eu vou ter que ficar com 31.173 versículos? Calma, irmão. Às vezes uma porção que você lê de dia é o suficiente para você meditar o dia todo. Às vezes não é assim. Você vai, tem um tempo que a gente não tem um dia de comida boa, né? Às vezes a gente fica lá um tempão no arroz, feijão e ovo, no miojo e tal. Quando a gente tem a oportunidade de comer alguma coisa melhorzinha, a gente fica pensando naquele alimento um tempão. Olha, que camarão gostoso, que salmão delicioso, que churrasco foi aquele, não é assim? Que muitas das vezes acontece? Assim é a palavra, irmão. A gente consegue passar um tempão pensando naquilo que a gente comeu no restaurante, numa festa, na casa de um amigo, mas a gente não consegue ficar internalizando aquilo que a gente escutou ontem na palavra de Deus. É verdade. Tá entendendo? Você quer que os teus sentidos sejam aguçados? Pega o que foi falado ontem na palavra. Pega o que está sendo dito hoje para você e fica ruminando. Os antigos falavam que nós precisamos pegar a palavra, botar na boca e ficar ruminando como o boi ele faz com o mato. Tá entendendo? A gente vai ruminando, pensando, e aquela palavra vai internalizando na nossa vida e a gente vai praticando aquilo que foi falado conosco. Aleluia! Deus, Ele quer que os seus sentidos sejam aguçados através da caminhada. Por quê? Porque a sua caminhada será longa, entendendo que há um deserto à sua frente. E se você não estiver com os sentidos apurados, entenda uma coisa, deserto não tem ponto de referência. Deserto você passa por um lugar hoje e amanhã você não consegue encontrar o mesmo local ao qual você passou. Deserto não tem sombra, deserto não tem lugar bom, tá entendendo? Então você precisa ter os seus sentidos aguçados para não se perder na caminhada ao qual Deus estabeleceu para a sua vida. Segunda coisa, ele vai falar de pé. Você, além de comer a cabeça, ter os sentidos aguçados, você precisa comer o pé. E o que é o pé? Ah, mas o pé não é nada. O pé não é nada? Vamos pro teu pé para ver se tu fica de pé. O teu pé é aquilo que sustenta todo o seu corpo. Você não tem um equilíbrio perfeito se não tiver pé. Irmão, caminhar no deserto. Caminhar aqui no morro é difícil às vezes, não é? Imagina no deserto, que o chão não é firme. Não é firme. É você que tem que ter firmeza, porque aonde você pisa, não tem firmeza. Jesus. Assim é a nossa caminhada espiritual. Muitas das vezes, a gente vai ser levado, como foi dito pelo salmista, por vales de sombra e morte. Mas não temeremos a mal algum, porque Deus está conosco. Mas imagine, Deus está conosco e nós não temos pé para poder avançar naquilo que Deus propôs para nós. Se nós não temos pé para manter o equilíbrio diante daquilo que Deus propôs para a nossa vida. Se nós não temos pé para sustentar toda a nossa vida para tudo aquilo que Deus tem conosco. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se alimente da palavra e seja sustentado pelo poder de Deus. Se alimente da palavra e seja equilibrado pelo poder do Espírito Santo. Se alimente da palavra e avança em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira coisa que ele vai dizer aqui é as fissuras ou as entranhas, né,
E o que a gente compreende lendo isso aqui? Nós compreendemos que as fissuras é o que muitas das vezes nós rejeitamos. Pelo menos nós cariocas não temos o costume de comer fissuras. Mas no Nordeste isso aí, né, se aproveita de tudo, de qualquer tipo de animal. Né? Quantos não comem lá a famosa buchada do bode? Né? E o que a gente compreende quando a gente fala da buchada do bode? É uma comida forte, é uma comida pesada, tá entendendo? O que Deus ele quer de nós é isso, sabe por quê? Às vezes a gente se acostuma demais com as caixinhas de promessa, né? Tudo posso naquele que me fortalece, lâmpada e tantas outras coisas mais, mas quando chegamos na comida mais forte, a gente fala, isso aqui não. O nordestino não, irmão. Quando ele pega o mocotó, ele chupa até o osso, tá entendendo? É verdade. Porque ele sabe que ali tem substância para ele. Oh, aleluia! Quer que você é isso, que você se alimente da... Ah, mas isso aqui eu não quero não, porque Deus é Deus das promessas. Mas Deus também é Deus das cobranças. Deus também é Deus das exigências relacionadas à nossa vida. Deus também ele nos chama para perto, nos bota no eixo, aperta o parafuso. Então, em nome do Senhor Jesus, se alimenta de tudo aquilo que a palavra tem para te oferecer. Aleluia. Versículo 10 ele termina assim: comerás tudo e não deixará nada para trás até amanhã. Ou seja, Deus estava determinando um prazo para a partida. E esse prazo da partida é onde nós teríamos que nos alimentar de tudo quanto o Cordeiro tem a nos oferecer. Está entendendo? Sabe o que o Cordeiro tem para te oferecer? Equilíbrio. O Cordeiro tem para te oferecer sentidos espirituais. O Cordeiro tem para te oferecer força, comida forte, porque a caminhada é longe. Não adianta você comer sopinha, não adianta comer saladinha, sabe por quê? A caminhada é longa. E para você suportar o que essa caminhada tem a te propor, você precisa estar bem alimentado na presença. Aleluia, glória a Deus. Após eles terem comido tudo o que comeram, é claro, a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem para o anjo da morte. E após ele ter dado ordem para o anjo da morte, o que acontece? Ele vem. E aonde o cordeiro foi servido dentro da casa, e aonde tinha a marca do sangue nas vergas e nos umbrais da porta, o mal passou, mas não entrou. Aleluia. O mal chegou perto, mas não causou dano nenhum. De repente, alguém até escutou o zunido do mal passando, mas nada sobreveio sobre a vida dele. Nenhum mal nos sobrevirá, nem praga alguma chegará na nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos livre em todos os nossos caminhos. Se alimente da comida que Deus está propondo sobre a sua vida, e o nome dele será glorificado. Se tu acredita, abre a tua boca santa. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Oh, meu Deus da glória. Essa noite está distante dos caminhos. Entenda aqui o que eu estou falando, irmão. A gente está falando de israelita e de egípcio. O israelita ele faz todas essas coisas, mas muitas das vezes o egípcio não teve essa oportunidade. E você hoje está tendo a oportunidade que o egípcio não teve, de reconhecer aquilo o que os israelitas estão fazendo aqui nessa casa. Fazer também e ter a sua vida mudada pelo poder de Deus. Eu me atrevo em dizer, irmão, que como havia ali uma convivência, algum judeu ou algum hebreu chegou para algum egípcio e disse: ó, essa noite o anjo da morte vai passar. Ele vai tocar na casa dos egípcios e amanhã é dia de lamento, amanhã é dia de estouro. Só tem um livramento para a tua vida. Qual é, hebreu, o livramento? O livramento é você entrar para casa lá em Gozem. Lá em Gozem. Em Gozem aparentemente é o lugar que o Egito desprezou, mas Deus transformou na maior bênção do Egito. Porque a maioria das pragas destruiu o Egito,
mas não tocou em gozem. Por quê? Porque Deus guardou os seus. O mesmo Ele quer fazer contigo. Se você quiser aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando, você se levanta, você estende as suas mãos, você diga: eu quero esse Jesus, e eu tenho certeza que a sua vida será mudada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Alguém que quer aceitar a Jesus, entregar a sua vida ao Senhor e desfrutar de todas as